Muito bom dia a todos. Nesta quarta-feira é mais uma alegria poder, mais uma vez, eu me dirigir a vocês, desejando que encontre todos na graça, na paz de Deus, na paz de Cristo, como a palavra mesmo diz, que excede todo o entendimento. Meu nome é Valdir, você já me conhece, eu sou um discípulo de Jesus na cidade de Guarulhos, na igreja dele que se reúne no bairro dos Pimentas, e mais uma vez eu venho aqui para mais um texto das Escrituras Sagradas e dele tirar lições que podem nos ajudar em nossa caminhada assim na vida cristã. De fato, a Bíblia fala da salvação. Nós temos essa salvação em Cristo e ela é gratuita, custou o preço, foi um preço assim, pesado, custou a morte de Jesus na cruz por nós, e ele morreu. E dali em diante as portas dos céus estão abertas para todos. Todos os que se aproximam de Jesus têm condições de serem salvos. E essa salvação é gratuita. Porém, essa salvação, como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, lá ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E de fato ela precisa ser desenvolvida. Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 19, a partir desse texto. Nós vamos tirar algumas lições sobre a ideia de não apenas sermos salvos, ao contrário de que algumas religiões ou alguns dizem que a salvação é impossível perder. Se você olhar as páginas do Novo Testamento, a salvação de fato é gratuita, mas eu posso pegar esse presente e jogar fora. E quando Cristo voltar, se eu não estiver com esse presente, eu posso sim perder a minha salvação se eu não fixar os meus olhos em Jesus. O texto de hoje, lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 26, a partir dessa história, eu vou desenvolver algumas lições para nós, diz o seguinte, Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Esse é um texto muito triste, esse versículo 26, porque você lembra de Ló. Ló é sobrinho de Abraão, os dois se separam e Ló resolve viver numa cidade. E ele não olha bem a cidade que ele vai viver, a cidade de Sodoma, uma cidade pecaminosa, uma cidade que diz que os moradores estão muito afastados de Deus. E por esse motivo, leia depois Gênesis capítulo 18 e 19, esses dois capítulos contam a história, e por esse motivo Deus decide destruir as duas cidades, na realidade eram duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas, ao contar para Abraão, você lembra que Abraão ele intercede pelas pessoas, ele pergunta inclusive, começando com 50 pessoas, se tiver 10 justos, se Deus mesmo assim destruiria, e Deus falou não, se houvesse 10 justos, ele pouparia a cidade. E no fim acaba sobrando Ló. E por causa da misericórdia de Deus, 2 anjos são enviados para tirar Ló e sua família daquele antro de pecado, porque Deus vai destruir. E o interessante desse texto, eu gostaria assim, nós não vamos ler essas partes, mas os anjos tiveram que insistir com Ló. Eles chegam lá, os moradores inclusive querem até abusar dos anjos. Ló recebe esses anjos na sua casa e os anjos têm que insistir com Ló. Olha, saia daqui, porque essa cidade será destruída e nós não destruiremos enquanto você não sair. E a Bíblia diz que o Ló ficou lá tentando convencer alguns parentes a sair junto com ele, e na verdade não saía, passou a noite inteira, aquela história, pela manhã, a Bíblia fala, os anjos agarraram Ló, suas 2 filhas e sua mulher, e basicamente puxaram, tiraram a força da cidade de Sodoma. Aí aqui eu abro um parêntese, qualquer semelhança com aquilo que nós fazemos quando estamos pregando o evangelho para uma pessoa, não é mera coincidência. Às vezes as pessoas não percebem o caminho que estão indo sem Jesus. O caminho de uma vida muito pior aqui na terra, mas especialmente o caminho de uma eternidade sem Deus. Uma eternidade sem Deus.
E por isso, às vezes, como os anjos, até porque a palavra anjo significa mensageiro, e nós somos mensageiros também. Às vezes temos que quase que insistir com as pessoas, assim, temos que mostrar, claro, com jeito, com amor, o caminho que elas assim estão levando. Mas Ló, sua mulher e suas filhas fogem. Tudo corria bem. O caminho da salvação, da destruição deles, eles estavam livres. A cidade seria destruída, mas eles não. Mas aí o anjo tinha falado: vão e não olhem para trás. E você lembra que o texto que eu acabei de ler, no versículo 26, a mulher de Ló, talvez pensando na casa que estava deixando, nos seus bens materiais, talvez alguns familiares, enfim, ela estava apegada a Sodoma. E talvez por causa disso a Bíblia diz que ela olhou para trás. E ao olhar para trás, ela converteu-se numa estátua assim, de sal. E perdeu a salvação que já estava nas mãos dela. Mas ela perdeu, porque não manteve o foco e não foi obediente às palavras assim divinas ditas pelo anjo. Eu quero pegar essa história para dizer que o mesmo pode acontecer conosco. Eu estou há 32 anos no Evangelho, graças a Deus. 32 anos procurando seguir a Jesus. Não de maneira perfeita, claro. Cristo morreu na cruz por causa disso, pela nossa impossibilidade de sermos perfeitos. Ele é perfeito, nós não. Mas há 32 anos eu estou na vida cristã. E você sabe que no tempo em que estamos na vida cristã, de vez em quando o livro de Hebreus diz, o pecado ele nos assedia. Ali no capítulo 12 diz que inclusive que ele é como uma cola. Ele tenazmente nos assedia e tenta tirar o nosso foco de Jesus. E às vezes alguns de nós flerta com o pecado. Olha para trás. Flerta com os bens, às vezes os bens materiais podem tirar o nosso foco. Os prazeres de que a vida assim... A própria Bíblia diz que o pecado é algo prazeroso. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, falando de Moisés, diz que ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. Os modismos, tudo isso pode fazer nós tirarmos os olhos do mestre e olharmos para trás, para a vida que nós tínhamos antes, ou olharmos para o lado, para a vida que o outro sem Deus e que às vezes parece tão boa, tem. E esse olhar pode ser fatal. Pode ser que esse seja o primeiro olhar que vai nos fazer sair do nosso foco. E nós vamos cada vez mais nos focando neste mundo, naquilo que esse mundo oferece. E isso pode tirar de nós. Alguém pode se afastar e se afastando aos pouquinhos de Deus. E se afastar de tal maneira que não tenha mais como voltar. E de repente a pessoa morre. Ou de repente Cristo volta, porque ele pode voltar a qualquer momento. E pode nos pegar assim, desprevenidos. Pode nos pegar sem vigiar, como Jesus disse tantas vezes. Pode nos pegar assim de surpresa. Por isso que eu quero ler o segundo texto de hoje. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu ia ler só o 2, mas eu vou resolver ler os dois. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente ou tenazmente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A carta aos Hebreus é um dos livros que eu gosto na Bíblia. É uma carta que nós não sabemos direito quem escreveu, uma boa parte acho que foi o apóstolo Paulo. E essa carta foi escrita para cristãos que a Bíblia chama de cansados.
É só você olhar todo o contexto da carta. Eram cristãos que estavam sendo perseguidos, eram cristãos que tinham resistido durante muito tempo o pecado, tinham resistido muito tempo os valores dos que não eram de Deus, mas eles estavam assim cansados, porque estavam se sentindo minoritários. De um lado, eles tinham um mundo gentil que não conhecia a Deus. Do outro, judeus, que se apegavam às suas tradições e não tinham entendido que o fim da lei de Moisés é Cristo, conforme o apóstolo Paulo ensina em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Então, em toda a carta, inspirado por Deus, o autor de Hebreus ele ressalta a superioridade de Jesus, a sua mensagem. Ele é mais importante do que os anjos, do que importantes personagens do Velho Testamento, como Moisés e Josué. Jesus é superior porque o seu evangelho traz superiores promessas, conforme está lá no capítulo 8, versículo 6. E no texto que nós acabamos de ler, o autor nos incentiva a olhar para frente, mas olhar para Jesus, o seu exemplo de vida, e de fixar os olhos nele, porque somente fixando os olhos em Jesus, nos seus ensinamentos, no seu estilo de vida, no seu exemplo de vida, nós conseguiremos chegar às mansões celestiais, a moradia celestial que ele está nos preparando. Conforme lá em João capítulo 14, versículo 2 e 3, ele diz que quando ele fosse, ele prepararia lugar, e quando preparasse, ele voltaria e levaria assim os seus. Então, pensando nesse ensino, eu posso afirmar que a caminhada cristã, apesar das bênçãos que nós temos, da presença de Deus, de fazermos parte da igreja, do Espírito Santo habitando em nossas vidas, não é uma caminhada fácil. Somos desafiados todos os dias em nossa fé. O pecado tenta colar em nós. É só você olhar. Eu olho os meus próprios pecados, a luta diária que eu tenho para que o pecado não se apegue a mim e acabe me desanimando da vida cristã. Às vezes ficamos frustrados com o pecado dos irmãos, ficamos frustrados com os nossos próprios pecados, ficamos frustrados com as dificuldades que a vida tem. Estamos vivendo momentos muito difíceis, em que a igreja sequer pode se reunir presencialmente. E é um desafio nós continuarmos olhando para Jesus. É nesse momento que a receita das Escrituras é: olhe em frente, não desista. Olhe que as moradas celestiais, para você que um dia confessou Jesus como Senhor de sua vida e se entregou a Ele e se tornou seu discípulo e permanece nos passos, seguindo as pegadas de Jesus, as moradas celestiais estão mais próximas do que estavam lá atrás, quando eu e você decidimos assim seguir Jesus e fazer dele o nosso Senhor. Podemos, irmãos, no vacilo, perder tudo aquilo que o Mestre assim conquistou para nós na cruz. A salvação é conquistada por Jesus na cruz para nós. Abre o caminho do céu. Mas a salvação ela é desenvolvida. A salvação requer perseverança. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa assim da vida." E esta coroa, constantemente, ela está sendo quase que saindo de nossas mãos, ou pelo menos querem tirar de nossas mãos. Nós temos o inimigo, Satanás. Nós temos os servos de Satanás, que tantas vezes tentam assim nos desafiar. É um prazer momentâneo, é um divertimento, são bens materiais, somos nós mesmos com os nossos próprios pecados, assim, uma parte nossa que a Bíblia chama de carne, a nossa natureza assim, humana, que tenta assim nos tirar de Deus, tenta nos fazer parar de olhar para Jesus, como o apóstolo Pedro, você lembra? Lá em Mateus capítulo 14, ele estava olhando para Jesus nas ondas, caminhando, mas ele olhou do lado, ele viu onde ele estava, a tempestade, e ele começou assim a desanimar, e começou a afogar. Mesma coisa pode acontecer comigo e com você.
As tempestades da vida existem, os desafios existem. E nós precisamos não olhar para os desafios, não olhar para nós mesmos, não olhar para a nossa fragilidade, não olhar para o pecado dos outros, inclusive dos irmãos, mas olhar para Jesus. E saber que Ele jamais nos decepcionará. E saber que Ele sempre estará conosco, como Ele mesmo promete em Mateus capítulo 28, versículo 20. Estarei com vocês todos os dias. Eu quero finalizar essa mensagem repetindo uma palavra que o próprio Jesus fala sobre aqueles que olham para trás. Essas pessoas, elas não vão continuar firmes no reino. Olha só, em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus diz: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não podemos olhar para trás. E nessa manhã, eu quero desafiar, eu quero incentivar, eu quero exortar no sentido de incentivar. Não olhe para trás. Não olhe para o que você fez de errado. Mas também não olhe para as conquistas que fez de bom. Tem gente que vive pensando, eu era tão firme no passado. Mas e hoje? Não olhe para trás. Não olhe para o lado. Não olhe para o lado. Não olhe para o lado. Não olhe para as pessoas. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as limitações. Não olhe. Olhe para o alto. Olhe para Jesus. Sua vida, seus exemplos encontrados aqui na palavra de Deus. E como Ele, renunciemos a tudo pelo reino celestial que está proposto para cada um de nós. Então, se você quer ter essa mensagem assim, por escrito, é só você entrar no portal da igreja, igrejadecristo.net. Lá você faz uma pesquisa, a lição de hoje, olhe para frente, olhe para Jesus e seu exemplo de vida. Que você, meu irmão, minha irmã, que já anda nas caminhadas do Mestre, que nesta quarta-feira, essa mensagem te chame, te desafie a olhar mais para Jesus, seu exemplo, encontrado nas Escrituras Sagradas, através de um relacionamento pessoal com Deus, através dele. E para você que ainda não segue os passos de Jesus, eu quero te deixar uma mensagem. As portas do céu, desde o ano 33, estão abertas, escancaradas, esperando você. Talvez hoje seja um bom dia para você deixar. Eu sei que tem às vezes pessoas até pensando em olhar para Jesus, mas não olha. Olha para o lado, olha para o irmão falho, para a pessoa falha. Olha até para os discípulos de Jesus, que nem sempre são assim, que de vez em quando dão mau testemunho, e mesmo aqueles bem intencionados têm esses momentos de fraqueza. Às vezes olham para si mesmo, para a sua fraqueza, e falam, eu não vou conseguir assim ser fiel a Jesus, porque eu me conheço. Eu digo, que bom que se reconhece isso. É para você que ainda não tem esse compromisso com o Senhor, que eu quero encerrar essa mensagem. Olhe para o Mestre, autor e consumador da fé de todo aquele que se aproxima dele. Tenha certeza, o mundo inteiro pode te decepcionar, mas Jesus jamais te decepcionará. Deus nos abençoe nesta quarta-feira.